E as negociações mediadas pelos Estados Unidos, inclusive para o cessar-fogo entre Israel e Hamas, que a gente acabou de comentar, estão progredindo e há a expectativa de que o acordo então seja fechado antes da posse do Donald Trump. O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, propôs hoje a presença de forças de segurança internacionais e um papel temporário para a ONU a fim de estabilizar Gaza quando a guerra terminar, mas acrescentou que Israel deve aceitar uma via para a criação de um Estado palestino. E para explorarmos mais detalhes sobre esse assunto, nós recebemos aqui no Jornal Jovem Pan o professor de Relações Internacionais, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, será que, enfim, o conflito vai acabar? Muito boa noite. Boa noite. Eu, meu caro, vejo uma possibilidade que outrora eu não enxergava, de concretização, sim, de um cessar-fogo entre Israel e Hamas, especificamente. Isso, pois, nós estamos tendo aí uma transição governamental por parte do governo americano, né? Nós estamos vendo aí o fim do governo Biden e o início de um novo governo, um governo republicano, que é o governo de Donald Trump, onde a retórica é uma retórica mais agressiva contra o Hamas e, obviamente, Trump tem uma simpatia, um alinhamento muito mais forte no que se refere às ações israelenses na região. E sem contar que, diante desse fato, existe o severo enfraquecimento militar, logístico, não só do Hamas, mas de seus apoiadores, entre eles Hezbollah e o grande aí fomentador Irã. Mas será que o Blinken também não vai articular e tentar entregar isso antes da posse do Donald Trump, até para ficar com os méritos dessa conquista? Claro que os méritos, eles buscam, né, que o mérito de vamos dizer, de uma estabilização na região seja destinado ao governo Biden, seja destinado aos democratas. Entretanto, nós sabemos muito bem que nesse processo de mediação não existe apenas representantes do governo Biden, mas do governo Trump também. Então, isso tem um fator simbólico muito forte. Ou seja, o Hamas, que já está numa situação de fragilidade, o Hezbollah, que já está numa situação de fragilidade no Líbano, não é? Vendo uma situação, talvez, de radicalização das ações do governo americano, ou de uma intensificação de apoio do governo americano ao Estado israelense, eles tomam essa atitude de recolher-se e buscar, finalmente, sentar na mesa e estabelecer as pautas de negociação para fins de pacificação. Professor, eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas, a Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi, começando pela Dora. Boa noite, professor. Olha só, o senhor acha que esse cessar-fogo, essa negociação, ela vai se estender esperando, digamos assim, se posso usar esse termo, a troca de comando que está por dias nos Estados Unidos? E sendo assim, o senhor vê possibilidade de nunca antes vi tanta possibilidade desse cessar-fogo pelas razões. E esse cessar-fogo, se concretizando, ele tem qual efeito no âmbito, no cenário global dessa guerra? Bom, sobre a primeira indagação, Dora, nós temos que entender que, na perspectiva dos democratas, é um momento, vamos dizer, importante e imprescindível para que se desmistifique uma imagem que o governo Biden, no que se refere a questões do Oriente Médio e da Ásia Central, exerceu ações e políticas equivocadas. Então, esse momento é um momento imprescindível para que se reverta essa imagem, mas lembrando, Dora, nos parece que
o posicionamento de um novo governo, de um governo republicano, de um governo pró-israelense, diante de uma situação de fragilidade daqueles que um dia se hostilizaram contra Israel, faz com que a situação se reverta. Bom, sobre o futuro. A situação nos parece, Dora, muito ainda nebulosa. Uma certeza há. Houve um grande perdedor nesse processo. Um agente que possuía um projeto estratégico e acabou tendo toda uma construção que perdurou durante 10 anos, que é o Irã, não é? O Irã acabou sendo o grande perdedor desse processo. Ele, no final das contas, o quê? Por que ele é o grande perdedor? Porque ele construiu ao longo de 10 anos aquilo que nós chamávamos de arco xiita, onde nós vimos aqui o predomínio político do Irã no Iraque, na Síria, no Líbano e, posteriormente, Dora, observamos também uma ação de oposição por via do Hamas e das forças iemenitas contra Israel, vimos o quê? O seu encolhimento radical, ou seja, o principal aliado do arco xiita, a Síria, teve o governo de Bashar al-Assad colapsar. Hezbollah, dentro do Líbano, também significativamente se enfraqueceu. E, obviamente, os projetos de oposição dentro de Israel por via do Hamas fracassaram fragorosamente. O que observamos é que o Irã, o que resta ao Irã, necessariamente, é que ele se alinha ainda mais como uma potência periférica a uma potência regional que tem pretensões globais, que é a Rússia. Ou seja, o Irã se aproxima ainda mais da Rússia. Na perspectiva geral do Oriente Médio, esperamos que o processo de acomodação entre Israel e Arábia Saudita e países sunitas, pelo chamado Pacto Abraâmico, com apoio americano, sob a perspectiva da construção da rota da seda ocidental, seja restabelecido. Mas isso são previsões e vamos ter que observar. Tá certo, professor. Muito obrigado pelas suas informações. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, o Danilo Porfírio de Castro Vieira, explicando sobre esse contexto e até mesmo a questão, do possível cessar-fogo entre Israel e Hamas. Obrigado.